Saudações a todos, meu nome é Fabiano Elisei Serra, eu sou médico ginecologista obstetra e eu sou pós-graduando da Faculdade de Medicina da USP em obstetrícia. E recentemente a gente publicou um artigo do qual eu venho aqui conversar com vocês um pouco e falar do impacto desse artigo e da importância que ele teve na análise dos dados brasileiros, que diz o seguinte: a gente avaliou os desfechos da Covid-19 em puérperas, gestantes e mulheres não gestantes e nem puérperas que foram hospitalizadas. O nome do artigo em inglês é o seguinte: COVID-19 Outcomes in Hospitalized Puerperal, Pregnant and Neither Pregnant nor Puerperal Women. E ele foi publicado em novembro de 2021 na revista científica PLOS ONE. Então, o que consiste esse estudo e por que ele teve a tamanha importância no cenário brasileiro da análise da Covid? Ele consistiu em comparar mulheres em idade reprodutiva que foram hospitalizadas com Covid-19, que estavam grávidas, puérperas ou que não eram nem grávidas nem puérperas, ou seja, estavam fora desse período obstétrico, né, que não eram nem grávidas nem puérperas. E a gente comparou em termos de características demográficas, clínicas e, inclusive, progressão da doença usando esses dados epidemiológicos brasileiros. A gente fez uma análise retrospectiva dos registros de informação, do sistema de informação da vigilância epidemiológica da gripe do Ministério da Saúde do Brasil, o que a gente chama de CIVEP-gripe, e a gente incluiu os dados de todas as pacientes do sexo feminino, de 10 a 49 anos, que foram hospitalizadas por doença grave da Covid-19. E para a gente garantir que tivesse uma confirmação laboratorial de Covid-19, todas essas mulheres precisavam ter um PCR para a análise da Covid e teriam que ter um PCR positivo para SARS-CoV-2, tá? A gente incluiu essas mulheres no período de 17 de fevereiro de 2020 até 2 de janeiro de 2021. Ou seja, a gente incluiu desde o início da pandemia até a virada da semana epidemiológica, que virasse o ano ali de 2021. E essas mulheres elas foram separadas em 3 grupos, de grávidas, puérperas e nem grávidas nem puérperas, ou seja, que não estavam nesse período obstétrico, né? E a gente fez comparações gerais entre esses 3 grupos, mas para compará-los, a gente fez uma correção para as variáveis de confusão por um método que a gente chama de Propensity Score Matching. Tá? Então, para desconsiderar essas variáveis de confusão, a gente utilizou o Propensity Score Matching. E o que a gente fez na comparação desses 3 grupos? A gente comparou, em relação às características demográficas e clínicas, a internação na unidade de terapia intensiva ou não, ou seja, internação em UTI, se usou suporte ventilatório invasivo e analisou também quais foram os desfechos. Essa mulher se curou ou essa mulher foi a óbito? Então, nesse cenário, a gente identificou 40.640 mulheres em idade reprodutiva e que foram hospitalizadas por Covid-19. Destas, 3.372 estavam grávidas, 794 eram puérperas e 36.474 não eram nem grávidas nem puérperas, ou seja, estavam fora desse período obstétrico. As gestantes e puérperas, elas apresentaram menor probabilidade de serem sintomáticas do que aquelas que não eram nenhuma coisa nem outra, estavam fora desse período obstétrico. E quando a gente compara os 3 grupos, a gente tem 72,1% para as gestantes, 69,7% para as puérperas e 88,8% daquelas que não são nem gestantes nem puérperas. Então, vocês veem que as sintomáticas foram principalmente no grupo das mulheres que estavam fora desse período obstétrico. Mas um dado que nos chamou a atenção foi que as gestantes elas apresentaram maior chance, a maior frequência na perda de olfato e de paladar do que todas as outras mulheres comparadas. Além disso, quando a gente compara puérperas com gestantes, tá? Então a gente ficou naquela coisa de que as gestantes aparentemente tinham um risco maior e realmente a gente viu que tem, mas como a gente não tem toda a história
desde o pré-internação, e a gente incluiu só as mulheres hospitalizadas, no nosso estudo, a gente viu que as puérperas apresentaram maior chance de desfechos graves do que as gestantes do nosso trabalho. Tá? Então, a taxa de admissão na UTI das puérperas, por exemplo, ficou em 1,97 vezes maior a chance dessa mulher ir para a UTI. A chance de uso de suporte ventilatório invasivo nas puérperas foi de 2,71 vezes maior também nas puérperas em relação às gestantes. E a chance de óbito das puérperas foi de 2,51 vezes maior também que a chance de óbito das gestantes. Então, quando a gente observa isso, a gente tem aqui um ponto de atenção bastante importante, que é de entender que as puérperas, quando terminam o ciclo da gestação ali, elas ainda têm um risco muito elevado de complicações pela Covid-19. Esse foi um trabalho que a gente considera um trabalho de grande importância, principalmente por ser uma análise brasileira, em que contemplou uma amostra muito grande, que a gente pôde fazer uma comparação entre 3 grupos que até então não existia nada na literatura a esse respeito. Então a gente pôde comparar esses 3 grupos das mulheres em idade reprodutiva, gestantes, puérperas e mulheres que não estavam nesse período obstétrico. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. Foi uma honra compartilhar esse estudo com vocês. A gente ficou muito feliz com o nosso trabalho e eu espero que vocês tenham gostado também. Eu vejo vocês numa próxima. Até lá!